briefing rápido sobre a sua perspectiva, depois ao doutor Gustavo e depois ao doutor Fernando. Com a palavra, doutor André. Boa tarde, mais uma vez. Nós estamos trabalhando aqui por determinação do ministro desde a quarta-feira. Viemos para cá com dois intuitos: acompanhar as ações de busca desses indivíduos foragidos e, ao mesmo tempo, trabalharmos na análise da situação em que se encontrava a penitenciária federal em Mossoró. Se encontrava porque ela não se encontra mais nas mesmas condições que nós encontramos. Fizemos, com a participação do interventor, do policial penal experiente que trouxemos de Brasília e de outros policiais penais que também estão colaborando nesse processo, policiais penais federais, que estamos fazendo um trabalho intensivo de retomada de todos os procedimentos de segurança, todos os procedimentos de revisão estrutural, e fizemos ao mesmo tempo, aproveitando o processo em Mossoró, aqui na Penitenciária Federal, uma revisão geral de todas as unidades do sistema penitenciário federal, de modo que a realidade de alguns processos, de algumas questões que nós encontramos quando aqui chegamos, não é mais a mesma. A unidade está completamente segura e podemos ter a tranquilidade agora de voltarmos nossas energias para a questão da captura, da recaptura desses indivíduos. Do ponto de vista das medidas que foram anunciadas pelo ministro Lewandowski, todas elas estão em curso já, especialmente aquelas em curso no âmbito administrativo, mas em outras unidades, por exemplo, podemos dizer, como a Penitenciária Federal em Porto Velho, já com a muralha sendo construída, que é uma das medidas que o ministro Lewandowski determinou à Secretaria Nacional de Políticas Penais, dentre outras, estão relacionadas à CFTV, à aquisição de equipamentos de segurança que sejam necessários para melhorar ainda mais o nível de qualidade da prestação de um serviço, que é um serviço essencial para a sociedade brasileira, e disso nós não abrimos mão. As nossas unidades vão manter um padrão de qualidade e segurança que nos permitiu chegar a quase 20 anos sem nenhum evento dessa natureza. E tornar esse evento, como eu disse na primeira fala que tive com todos, irrepetível. Não vamos dar mais chance, oportunidade alguma com o nosso trabalho, com o trabalho dos policiais penais federais, para que uma situação dessa volte a repetir. Obrigado. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. A Polícia Federal está engajada, por determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aos esforços de recaptura dos foragidos do Presídio Federal nessa cidade desde os primeiros momentos. A nossa prioridade é encontrar o mais rapidamente possível esses foragidos e devolvê-los ao sistema penitenciário federal. Sem prejuízo disso, desde as primeiras horas também do dia da fuga, a Polícia Federal deu início à investigação formal acerca do ocorrido, bem como visando a localização eventual daqueles foragidos. Nós não estamos medindo esforços. Todos os nossos recursos, tudo o que se faz necessário nessa situação tem sido empregado. Todos os meios materiais e investigativos estão à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Delegacia de Polícia Federal em Mossoró e da Superintendência Regional neste estado. De modo que nós seguimos confiantes no trabalho pericial e investigativo de qualidade que está sendo feito por todos os profissionais aqui envolvidos. Obrigado. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos e todas. A PRF, assim como todas as outras instituições aqui já falaram, estamos empenhados, empregando os nossos esforços, desde também o primeiro dia do fato, assim que só tomamos conhecimento, com a nossa característica de polícia ostensiva, estamos fazendo barreiras de contenção nas rodovias de acesso à região, fiscalizando todos os veículos que passam, para evitar que esses indivíduos consigam se evadir do local. E dentro dessas duas vertentes que o Ministério tem se esforçado, da investigação
e do esforço de recaptura imediato dos indivíduos foragidos. Obrigado. Bem, as senhoras e os senhores podem ver perfeitamente que o governo federal não está medindo esforços para averiguar realmente o que ocorreu de fato nesta lamentável fuga de 2 detentos, e nós estamos trabalhando em várias frentes. Primeiramente, numa frente administrativa de investigação, para eventualmente apurar responsabilidade de cunho disciplinar e verificar também que tipo de falhas que ocorreram. Se ocorreram falhas de procedimento, se houve alguma falha de natureza estrutural, tudo isso está sendo averiguado e ao final da sindicância que está sendo levada a efeito e capitaneada pelo o nosso secretário, doutor André Garcia, isto será revelado e trazido a público. Mas, não obstante isso, enquanto nós estamos apurando, as correções estão sendo feitas. Isso é que é muito importante. Como disse o doutor André, as possíveis falhas já estão corrigidas, de maneira que Mossoró, o presídio de Mossoró, voltou a ser um presídio absolutamente seguro e apto a custodiar os detentos que lá se encontram. Nós temos uma outra frente também, que já foi agora ressaltada de forma muito profissional pelo nosso diretor-geral da Polícia Federal, é o inquérito policial. O inquérito policial também, que envolve peritos, perícias que vão examinar as causas desta fuga, do ponto de vista técnico, complementando aquilo que está sendo apurado na esfera administrativa, e a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, está empenhada na captura justamente dos detentos que se evadiram. E creio que um momento, assim, dentro, enfim, do aspecto trágico do ocorrido, é um momento histórico, diria eu, auspicioso, porque várias forças policiais se conjugam no esforço de sanar a situação, as fragilidades que foram encontradas no presídio, mas também a busca dos foragidos. Então nós temos não apenas a Polícia Federal, como a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, não apenas do Rio Grande do Norte, mas também dos estados vizinhos, Ceará, Paraíba e Pernambuco, estão empenhados, os policiais penais também federais, policiais penais estaduais, as polícias civis. Houve, portanto, uma conjugação superando aquela fragmentação federativa, enfim, que impede muitas vezes a conjugação de esforços entre os membros da federação e das diferentes corporações. Um dado que me parece bastante relevante, não obstante o relativamente longo prazo decorrido desde a fuga, são quase 4 dias, nós temos, acaba de ser informado agora, cerca de 250 policiais das diferentes forças em cada um dos turnos, no turno diurno e no turno noturno. Portanto, temos quase 500 policiais trabalhando na recaptura desses 2 fugitivos. Portanto, nós estamos envidando todos os esforços, identificando as fragilidades, não apenas aqui do presídio de Mossoró, mas já foi iniciado uma varredura, uma identificação de possíveis fragilidades que, penso eu, inexistem nos demais presídios, mas as eventuais falhas já estão sendo corrigidas. Como disse o doutor André, já estamos iniciando a construção de muralhas, a próxima muralha será feita aqui em Mossoró, e as demais medidas que nós anunciamos, sensores de presença, reconhecimento facial, iluminação, videocâmeras, o incremento da inteligência, a contratação de mais policiais penais federais, isso tudo está sendo providenciado. De maneira que este foi o objetivo de estarmos todos aqui, a cúpula, digamos assim,
do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, veio pessoalmente aqui a Mossoró investigar o que ocorreu, cuidar para que os fugitivos sejam capturados no prazo mais breve possível e corrigir eventuais falhas e garantir que o sistema prisional federal tenha a segurança que sempre teve. Muito obrigado. Pessoal, o ministro vai responder algumas perguntas, tá? Devido ao tempo, eu quero que sejam objetivos, ok? Primeiro vai ser Bruno Fontes. Ministro, boa tarde. A gente gostaria de saber se já é possível apontar se houve, então, essa conivência de algum agente público e também se há uma dificuldade, porque nós tivemos agora informação de que eles poderiam ter entrado em uma casa abandonada em Baraúna, esse município que já fica a 15 quilômetros do ponto da penitenciária. Bom, a nossa Constituição, e eu como ex-juiz, ou juiz aposentado da Suprema Corte, tenho que afirmar que em nosso regime democrático vigora a presunção de inocência. Portanto, enquanto as investigações não terminarem, seja a investigação que está sendo feita no âmbito administrativo, seja a investigação que está sendo feita aqui no âmbito policial, nós não podemos afirmar que houve conivência de quem quer que seja. Mas claro que todas as hipóteses estão sendo investigadas e virão à luz, virão a público no momento apropriado. Mara Bandeira, TV. Oi, ministro, boa tarde. Se as janelas elas foram quebradas, é um indício de vulnerabilidade. E a planta é a mesma nos 5 presídios, então todas as janelas serão substituídas? Bom, as plantas, eu vou depois passar essa questão para o doutor André, mas nós já avaliamos esse ponto. Realmente, estas falhas estruturais, que são antigas, porque os presídios foram construídos em 2006 em diante, essas falhas estruturais podem existir em alguns lugares. Aqui em Mossoró foram corrigidas imediatamente e nós estamos examinando se essas falhas estruturais se repetem também em outros presídios. Foram é claro, trocadas aqui em Mossoró. Aqui já estão sendo trocadas e reforçadas. Estão sendo reforçados. Doutor André com a palavra. Não, ministro. Aqui especificamente Aqui especificamente na unidade de Mossoró, esse serviço está sendo realizado neste exato momento, o reforço das saídas dessas luminárias. Em outras unidades, o serviço já havia sido feito em algumas, e em outras unidades esse serviço está programado. Então, todas, o que nós estamos identificando, porque você fez uma referência a projeto, não são os mesmos idênticos projetos. Essa unidade tinha esse problema, outros problemas que nós identificamos, que as demais unidades federais do sistema penitenciário federal não possuem. Então, essa é a questão. E é sempre bom a gente destacar isso. Não há fragilidades no sistema penitenciário federal. Nós tivemos um caso pontual aqui na penitenciária federal de Mossoró, que não vai se repetir. Qual é o prazo que vocês estão colocando para que seja, aí colocada a finalização dessas, vamos dizer, tanto das buscas quanto também dos inquéritos que vocês abriram? Bom, com relação aos inquéritos, todos nós sabemos que existem prazos legais, né? Tanto as sindicâncias, os inquéritos administrativos e os inquéritos policiais. São prazos que são previstos em lei e têm que ser rigorosamente cumpridos. Quando existem investigações que envolvem perícias, né, essas investigações são mais demoradas, evidentemente. Então, em princípio, são 30 dias, mas esses 30 dias podem ser prorrogados, dependendo das necessidades. No caso aqui, além das perícias físicas que nós temos que fazer nas celas, no entorno do presídio, nós temos que depois interrogar os servidores, né, da casa, os policiais penais federais, aqueles trabalhadores que estavam envolvidos na reforma do presídio, eventualmente as pessoas que vivem no entorno. Portanto, não é uma investigação simples e nós temos que fazer isso com toda a seriedade possível, como, aliás, é praxe tanto na Polícia Federal
quanto no Ministério da Justiça, na Senapen, na Secretaria Nacional de Políticas Penais. Com relação às buscas, também isto é algo que não podemos precisar. O terreno é um terreno complexo do ponto de vista das buscas, porque ele é basicamente coberto por matas, é uma zona rural, é uma área extensa, além das rodovias federais que estão sendo muito bem monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal, existem vias, estradas vicinais. Então isso complica um pouco a busca também. Existem casas esparsas nessa zona rural, portanto é um trabalho complexo, um trabalho de busca de 2 pessoas numa área extensa. Não temos prazo para terminar, estamos envidando todos os esforços, começamos com 300 agentes das mais diversas forças, hoje nós estamos com cerca de aproximadamente 250 policiais em cada um dos turnos. Portanto, não estamos poupando esforços, além dos equipamentos que nós estamos colocando à disposição dessas forças. Helicópteros, drones, cães farejadores e outros equipamentos tecnológicos sofisticados para, enfim, termos sucesso que esperamos ter nessas buscas. Mas não há prazo, os senhores sabem, os senhores são jornalistas, recentemente tivemos uma fuga de um brasileiro nos Estados Unidos, né, em condições quase que similares, e essas buscas demoraram quase que 2 semanas, espero que isso não aconteça aqui, mas com toda a tecnologia que os norte-americanos, os americanos, né, estadunidenses têm à sua disposição. Mas não estamos poupando, como os senhores estão vendo, nenhum esforço para a captura dos fugitivos. Juliana Fernandes, Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Vocês acreditam que eles ainda estão nesse raio de 15 quilômetros aqui de Mossoró? E existem novos indícios disso, porque teve um arrombamento numa residência, mas recentemente uma família feita de refém, o que se tornou, inclusive, uma preocupação de quem mora na zona rural, né? Justamente por essa distância, os pedidos de ajuda demoram um pouco mais. Acredita-se que eles realmente estão ainda na região de Mossoró? Bom, as informações que eu tenho, depois vou passar a palavra tanto ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, como também ao diretor da Polícia Federal, nós acreditamos que neste momento eles ainda se encontrem neste raio, ou neste perímetro que nós inicialmente definimos, ou seja, a poucos quilômetros do local da fuga da penitenciária. É claro que eles podem estar se omisiando, se escondendo de alguma casa, não é? Eu soube agora e vi pelas fotos aéreas e, enfim, os mapas que me foram apresentados, que é uma região que tem grutas, não é? Onde as pessoas podem eventualmente se esconder. Quando alguém se esconde numa gruta, num buraco, os sensores térmicos também têm dificuldade de indicar a presença de pessoas humanas. Nós estamos também muito preocupados com a segurança da população, não apenas com a captura dos fugitivos, mas também nós queremos garantir que a segurança da população do entorno, que está legitimamente assustada com o que houve. Mas então, esses são os nossos esforços. Eu talvez daria a palavra ao doutor Gustavo, se quiser complementar com alguma informação, e depois ao doutor Fernando quanto à proteção do perímetro. Nós trabalhamos com todas as hipóteses. Os elementos de investigação orientam os esforços de todas as equipes em campo. Exatamente por isso, nós seguimos com toda a energia possível, realizando as buscas nos perímetros definidos, que são reavaliados constantemente a partir da identificação de novos elementos. Temos o reforço incomensurável dos policiais rodoviários federais, das polícias militares, civis, dos policiais penais federais e estaduais, que alargam esses cinturões de proteção, o que nos dão ainda mais segurança acerca da correção da estratégia definida. Outras informações, por uma questão de sigilo investigativo, evidentemente nós não podemos revelar. Quanto à segurança da sociedade de Mossoró e das redondezas,
talvez não tenha havido tantos policiais federais nessa circunvizinhança há tanto tempo. Então a sociedade está segura. O episódio criminoso que foi verificado numa das últimas madrugadas não foi um episódio violento. A família está em segurança, de modo que nós temos muita confiança no trabalho colegiado, no trabalho coordenado, integrado que é feito pelas várias forças, pelos vários policiais, muitos deles voluntários a estarem, permanecer, a contribuírem com os esforços de recaptura e de investigação. Apenas ressaltar, ministro, bem como o senhor falou, que o terreno é realmente um terreno de difícil patrulhamento, não é um terreno fácil. Por isso, o decorrer do tempo e com a gente caminhando com as investigações pela Polícia Judiciária, com o pessoal em campo recolhendo informações necessárias para alimentar essas investigações, e a PRF também fazendo todo esse esforço de perímetro para evitar uma fuga desse cerco menor citado, dos 15 quilômetros. Então, mas ressaltando que realmente o terreno não é um terreno fácil, mas os esforços estão sendo todos empregados e a polícia não vai desistir, o Estado não vai desistir de fazer cumprir com a lei. Talvez uma última palavra que eu gostaria de dizer às senhoras e senhores é o seguinte: embora tenha sido um episódio, digamos assim, pontual, fortuito, uma conjunção de fatores, digamos assim, que não deveriam ter ocorrido, como, por exemplo, uma construção mal administrada dentro do complexo prisional e alguns equipamentos tenham falhado. Portanto, embora seja um episódio menor dentro da história exitosa das penitenciárias federais de alta segurança, eu quero dizer que o Estado brasileiro está presente. O Estado aqui veio em peso, nós viemos de Brasília com as autoridades todas policiais do mais alto escalão, e nós tivemos a satisfação de ter hoje de manhã também a presença da governadora Fátima Bezerra, que veio acompanhar também as investigações e veio colocar todo o seu efetivo policial e todos os recursos materiais e humanos do Estado à disposição, enfim, da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para solucionar essa questão, ou essas questões, no prazo mais breve possível. Ministro, o senhor avalia que 5 dias de busca é um tempo ainda razoavelmente considerável ou não? E outra coisa, o senhor teve conhecimento dos relatórios de 2021 e 2023 que apontavam fragilidades do presídio? Olha, a última gestão, ele deixou claro isso? Se o prazo é razoável ou não, eu imagino que, como disse, e como disseram aqui as autoridades policiais, o terreno é difícil, as condições são desfavoráveis, nós acabamos de ter uma chuva torrencial, que evidentemente prejudica a busca, porque apaga os rastros, torna mais difícil a perseguição, inclusive noturna. Portanto, a questão de prazo e dias é algo que nós não podemos precisar. Eu sim tive conhecimento de alguns relatórios pelos jornais, mas isso na administração pública é comum, são vários relatórios, é preciso examinar qual é a qualidade desses relatórios, qual é a veracidade desses relatórios, se foram sanados os problemas apontados ou se não foram sanados. Isso tudo é matéria que será apreciada agora pelo doutor André na sindicância que foi aberta. Claro que tudo está sendo levado na mais alta seriedade. Não vamos deixar nenhum defeito, nenhuma falha de procedimento ou nenhum problema de equipamento para trás. Daqui para frente, como nós sempre tivemos presídios muito seguros, daqui para frente os nossos presídios serão mais seguros ainda. Mas a última gestão tinha deixado fragilidade? Da própria cela. Sim. E
criaram barras pela própria cela. Essa é a primeira informação que nós temos, talvez o doutor André possa complementar. Nós vamos examinar isso. Imaginem, as senhoras e os senhores, são projetos antigos todos, nunca se imaginou no passado que a criminalidade organizada pudesse atingir esse grau de sofisticação e de periculosidade, não é? Então eram presídios construídos de modo geral, de forma convencional, embora os projetos não sejam todos iguais, todos únicos, não é? Muitos das nossas unidades prisionais têm lajes em cima do chamado shaft, são aqueles dutos de ventilação, de manutenção, estão muito bem protegidos, está tudo sendo revisado. Doutor André, pode dar mais uma última? Só mais uma pergunta para o senhor. Pois não. O Ministério da Justiça tinha conhecimento das falhas no sistema de monitoramento, tanto interno quanto externo do presídio? Claro, na minha gestão, nenhuma informação oficial veio, pelo menos a tempo, e com relação a esse presídio de Mossoró. Tá certo? Não tivemos nenhuma informação. Se tivesse vindo, oportunamente, teria sido corrigido, obviamente. Última pergunta. A Corregedoria da Penitenciária alegou que o Ministério da Justiça foi informado em 2021, 2022 e em 2023 com relação às deficiências no sistema de monitoramento. O senhor acredita que possa ter havido, de fato, uma negligência do Ministério? Então, isso vai ser apurado. Quem fala pelo Ministério da Justiça e pela Senapen é o doutor André, não é a Corregedoria. Tudo o que está sendo coletado em termos de documentos vai ser rigorosamente apurado, e se houver alguma responsabilidade, aquele que for, enfim, responsável por alguma falha funcional terá que ser punido na forma da lei. Todas essas questões relacionadas aos relatórios, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque na administração pública isso é muito comum. Relatórios que apontam defeitos, que apontam alguns problemas relacionados, por exemplo, a essas câmeras de vídeo monitoramento. O importante é a gente saber a partir do diagnóstico que está sendo feito, o que deve ser feito agora, para frente, para que esses problemas sejam sanados. Por isso que o ministro anunciou diversas medidas. Dentre outras, uma das mais importantes é a revitalização e reforço do sistema de vídeo monitoramento dessas unidades. O que nós sabemos é que no passado recente, havendo algumas observações com relação a problemas de funcionamento de câmeras, essas câmeras vinham sendo já substituídas. O que está sendo anunciado hoje com um quantitativo elevado, parte desse quantitativo já vinha sendo substituída nas unidades prisionais. Por isso que a gente pede a compreensão na avaliação e na divulgação dessas informações, que muitas vezes elas vêm truncadas, elas vêm relacionando uma realidade que não existe mais no sistema, e muitas vezes elas desconsideram as providências que já foram adotadas quando chegamos aqui para frente. Muito obrigado a todos. Boa volta.